O STF definiu nessa quarta-feira o parâmetro de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas como critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou nessa quarta que o limite de 40 gramas é relativo. Com isso, se uma pessoa estiver com menos que essa quantidade de maconha, mas segundo o policial, adotar práticas de tráfico, deverá ser processado criminalmente. A regra irá prevalecer até que o Congresso estabeleça novos parâmetros. O STF deu prazo de 18 meses para a regulamentação do tema. É como se o STF mandasse no Congresso Nacional, tá? O Barroso também disse hoje que não existe matéria mais pertinente à atuação do Supremo do que essa. É um velho ativista da causa, né? A confusão continua. Eles tentaram ali esclarecer alguns pontos, mas me parece que tem uma arbitrariedade e que ainda vai dar muito pano para manga. Olha, esse julgamento foi uma coisa lastimável, né, Felipe? Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana, que julga cerca de 150 casos por ano, é pouca coisa. Ela escolhe a dedo aqueles casos que realmente são importantes, envolvem uma questão constitucional e vão fazer diferença na hora que forem julgados. Aqui o STF não pode fazer isso. Deveria encontrar meios para fazer, porque encontra meios de fazer tanta coisa, né? Poderia encontrar um jeito de fugir dos assuntos. Evidentemente, o que o STF queria neste caso era usar esse processo mal ajambrado para fazer um grande statement sobre drogas no Brasil. Meteu os pés pelas mãos, porque houve uma reação dura do Congresso e o STF ficou ali meio sem saber como sair, votos confusos. Veja, o efeito prático daquilo que o STF decidiu ontem, essa história de que não é crime, o efeito prático disso é zero. Como disse o Lula no vídeo que a gente viu há pouco, já ninguém ia preso, né, pela lei por ser usuário de drogas no Brasil. Então, na verdade, foi uma coisa bizantina que o STF disse. Ah, não é pena, é sanção administrativa. Olha, ficou tudo igual. Nesse aspecto, a tal da descriminalização não vai fazer diferença. Onde poderia fazer diferença? O estabelecimento dos tais do 40 gramas. Mas veja que mesmo nisso, o Barroso regateou. Falou, olha, é 40 gramas, mas se o juiz e a polícia e o Ministério Público enxergarem que ali, mesmo com 40 gramas, o cara é um traficante, pode prender. Aí não dá, né? Quer dizer, não é uma coisa nem outra. Continuou igual. Eles estabeleceram uma regra quase que para intimidar, vamos dizer assim, para pressionar, é a palavra melhor. Exato. Para que, olha, essa quantidade é uma quantidade de consumo. Mas se você deixa uma margem ali, mas que só gera confusão. Ou você fixa a quantidade, ou você deixa para a autoridade policial e judiciária decidirem conforme os elementos do caso. Quando você faz as duas coisas, é óbvio que aquela fixação da quantidade, ela vai pesar. Né? Exato. Então, assim, foi uma tentativa de fazer uma grande revolução no pensamento sobre drogas no Brasil, que assim, deu para trás completamente, o tiro saiu pela culatra. Foi um julgamento tolo que só serviu para estressar ainda mais a relação do STF com o Congresso. E com a sociedade. Pode mostrar aí, produção. Foi aí que muitas pessoas interpretaram o meu voto como criminalizante, pelo fato de eu não entrar na quantidade. Muito pelo contrário. Eu até em mensagem a Vossa Excelência, hoje pela manhã, de áudio, eu disse, o meu é o mais radical de todos. O meu é descriminalizante para todas as drogas no que diz respeito aos usuários. Nós havíamos chegado a um acordo interno, que precisa evidentemente ser ratificado na sessão pública, de ficarmos a um meio caminho em 40 gramas, que é a quantidade adotada no Uruguai, que é a experiência que nós temos notícia. Essa é uma edição que eu fiz e coloquei pouco antes do programa no X, o antigo Twitter, que mostra o quê? A combinação entre ministros do STF. Ela foi confessada 2 vezes durante o julgamento sobre a maconha.
O Toffoli disse ter enviado áudio a Vossa Excelência sobre seu voto. Aparentemente estava se dirigindo ao Barroso, mas não deu para ver ali na hora no trecho destacado. Nós chamamos a atenção para isso ontem. E hoje o Barroso anunciou que a definição da quantidade para distinguir tráfico e consumo veio de acordo interno. Imagine, Graiev, se fossem juízes da Lava Jato, se fossem desembargadores do TRF4 durante um julgamento, falando, não, nós trocamos mensagem mais cedo, eu enviei áudio para o senhor a respeito do voto, não, nós decidimos aqui por um acordo interno, e ele fala assim, não, mas precisa ser ratificado em sessão pública, como se fosse, olha só, peraí, nós temos aqui uma preocupação muito séria com a sociedade, obviamente, o que acertamos nos bastidores precisa ser ratificado numa sessão pública. Quer dizer, o STF virou cartório. Ele é um almoxarifado onde se dá carimbo. A sessão pública é o lugar de debate. Não é o WhatsApp nos bastidores e aí vem todos com um voto conjunto pronto para apresentar à sociedade brasileira, para carimbar ali no tribunal. Isso foi naturalizado, ninguém destacou isso, só a gente aqui. Você não vai ver isso, em geral, na imprensa. Imagine se desembargadores do TRF4, que agora foram afastados pelo relatório pessimamente escrito, pelo Luiz Felipe Salomão, que está lá no Gilmar Palusa, se eles estivessem confessando acertos internos para julgar alvos da Lava Jato, o escândalo que seria, o que Gilmar diria em emissora de TV portuguesa a respeito desses juízes. Então, a gente tem que chamar a atenção sobre esse ponto também. E vocês viram ali que, não, pegamos o exemplo do Uruguai, que é o exemplo de que se tem notícia e tal, quer dizer, não tem nenhum estudo realmente internacional, de experiência, vários países, pegaram ali o exemplo da turma do Mujica, né, que os ativistas dão, etc. Eles se julgam as mentes iluminadas que precisam pensar pelo resto da sociedade incapaz. Muito pior, né, Felipe? Não tem nenhum estudo sobre o Brasil. Qual é a média das apreensões de maconha feitas no Brasil? Não sei. Pelo jeito, eles também não sabem. Então, por que eles se julgam na posição de estabelecer esse número aí de gramas como sendo adequado para separar o tráfico do consumo? Ou seja, tudo feito no olhômetro, tudo feito sem parâmetros adequados. E olha, são ministros do STF, não são especialistas em combate ao tráfico de drogas, nem nada disso. Acho até natural que não saibam. Por isso mesmo, não deveriam decidir uma coisa como essa. Mas, tá aí. Olha, um dos julgamentos mais tolos e lastimáveis da história do Supremo, essa história da descriminalização da maconha.